Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui o Pastor Nilson com todos vocês para esta mensagem maravilhosa nesta manhã. Vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos? Livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, é onde nós vamos ler a mensagem nesta manhã maravilhosa. Graças a Deus, mais uma vez aqui no monte, orando a Deus, consagrando, para Deus operar na nossa igreja Pentecostal Aliança com Deus. Nós trabalhamos com cura divinas, libertações, pregamos o Evangelho, irmãos. Fazemos visita nos lares, culto nos lares, hospitais, presídios e etc. Glória a Deus. Nossa sede está na Rua das Águias, quadra 2, lote 3, setor Jardim Floresta, em Trindade, estado de Goiás, viu? Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o verso 36 a seguir, que vai falar da segunda viagem missionária de Paulo. Diz assim as Escrituras Sagradas: E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que ele tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele desde que a Panfília se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um dos outros. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. Graças, Santo Deus, Eterno Pai, lemos a sua palavra nesta manhã. Senhor, venha falar no coração dos meus irmãos, vem me usar na mensagem nesta manhã. Senhor, meu Deus, vem, meu Pai, colocar as tuas palavras na minha boca. Assim eu te peço em nome de Jesus. Queridos irmãos, sabemos que uma obra de Deus sempre há muitas lutas, muitas divergências, muitas, vamos dizer assim, muitos levantes na obra para impedir o crescimento da obra de Deus. Quando Deus está na frente da obra, não quer dizer que é mil maravilha, que será mil maravilha, não. Deus estava na frente da obra, ali no tempo de Paulo. No entanto, nós vemos as grandes lutas e dificuldades que enfrentou Paulo, que enfrentou os apóstolos na obra de Deus. E nós temos um inimigo da nossa alma, que esse inimigo, ele não perde tempo. Até mesmo entre as irmandades, ele procura se levantar, colocando contendas, desentendimentos entre os irmãos, para poder barrar a obra de Deus. Para que isso não aconteça, é preciso que há sabedoria de Deus. É preciso que esteja vigiando para não deixar o inimigo ter ocasião. Aqui nós vemos que os irmãos apóstolos, Paulo diz a Barnabé da seguinte forma: olha, tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como que estão. Vemos que Paulo, além de estar ocupado na obra de Deus, pregando o Evangelho, ganhando as almas para o reino de Deus,
Ele não era aquela pessoa que ganhava alma, passava aqui, ganhava alma e seguia para frente, como acontece muito nos dias de hoje, e não mais voltava para saber como estavam os irmãos, como que estava ali a igreja, não. Ele passava aqui, ganhava os irmãos, deixava a irmandade aqui e prosseguia a obra de Deus. Mas quando ele estava em uma certa distância, quando ele já tinha andado um certo, vamos dizer assim, uns certos dias pregando e anunciando, ele preocupava com os irmãos que ficaram para trás, que ele ganhou, em saber como que estavam aqueles irmãos, como que será que estavam firmes, será que estavam na presença do Senhor, ou será que tinha voltado? Será que estão bem? Será que está correndo tudo bem? Será que não está faltando nada não? Então nesta ocasião, Paulo aqui chama Barnabé para que voltem junto com eles, voltassem atrás para ver como que estariam os irmãos. E Barnabé então aconselha Paulo a pegar aqui João, que tinha por sobrenome Marcos, para levar com ele. Mas Paulo lhe pareceu bem não fazer isso, porque diz a palavra de Deus aqui, que segundo a palavra de Paulo, o João, que era o mesmo Marcos, não tinha acompanhado eles nas viagens. Antes, ele tinha, lá em Panífila, ele tinha se apartado deles e não acompanhou para a obra. Mas Barnabé não aceitou, não concordou com esse pensamento e opinião de Paulo. E a Bíblia diz que entre eles ele houve uma contenda. E havendo eles aquela contenda, Paulo então partiu para Síria, levando com ele a Silas. E Barnabé então pegou com ele ali o João, que tinha por sobrenome Marcos, e partiu para Chipre. Foram em direção contrária, né? Tudo bem, irmãos. Foi resolvido esse problema. Morreu o assunto ali entre os irmãos. Teve a contenda, mas morreu. Paulo foi em direção à Síria, passando pelas igrejas, pelos irmãos e confirmando a igreja que ele esteve realmente lá. Paulo esteve aqui juntamente com Silas, confirmando eles, a igreja, que eles estiveram lá. Vemos que Paulo, ele enfrentou uma grande luta no ministério da obra de Deus. Ele foi um homem que enfrentou grandes homens que surgiram na igreja, no meio da igreja, pregando um evangelho falso, pregando um evangelho mentiroso, ou contaminando o evangelho. Paulo expulsou demônios de pessoas adivinhões. Paulo expulsou demônio, meus irmãos, de pessoas macumbeiras. Paulo, meus irmãos, expulsou demônio de pessoas oprimidas por outros causos. Paulo curou enfermos no nome de Jesus, libertou pessoas oprimidas e ele pregava o evangelho genuíno de Jesus. A Bíblia mostra que houve grandes sinais, grandes maravilhas, grandes operações maravilhosas da parte do Senhor através de Paulo. Aqui, se nós prosseguimos a palavra do Senhor aqui, Paulo agora ele vai para uma cidade, aonde ali naquela cidade, Paulo ele vai expulsar de uma menina um demônio imundo, que aquela menina, aquele demônio imundo, usava aquela menina com espírito de adivinhação. Glória a Deus. Paulo vai para Troade. Glória a Deus. E quando ele chega, ele passa para Macedônia. Filipe e Lídia é convertida ao evangelho. Essa Lídia aqui, que é convertida ao evangelho, foi a tal que Paulo expulsou os demônios. Onde Paulo estava, Paulo tinha passado para a Macedônia.
E também tinha passado em Filipos. Glória a Deus. Olha bem, Paulo tinha, meus irmãos, chegado ali na cidade de Neápolis, aonde ele expulsou aquele demônio daquela menina. E esse caos trouxe um problema sério para Paulo. No trabalho da obra de Deus, nós enfrentamos estas coisas. Certas coisas que nós fazemos para o reino de Deus, mas que às vezes prejudica alguém que tem mais poder do que nós, que tem mais condições do que nós, e acabamos trazendo com aquilo um grande problema, tanto para nós quanto para a obra de Deus. Então a obra de Deus sempre tem os seus obstáculos, porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos combatendo contra o inimigo. Nós estamos lutando contra Satanás e não pensamos nós que nós iremos combater contra ele, ele vai ficar de braço cruzado, não. Ele vai nos atacar. Ele vai querer fazer parar a obra que nós estamos fazendo. Mas uma obra verdadeira do Senhor, uma obra onde prega o verdadeiro evangelho de Jesus, há essas contendas, há essas diversidades, há luta, o inimigo levanta, às vezes usando até autoridades para querer impedir a obra de Deus. Mas nós temos que enfrentar a obra de Deus, mesmo que for preciso nós irmos para a prisão, nós não devemos jamais retroceder, jamais deixar de anunciar o evangelho. Cristo conta comigo, Cristo conta com você, Cristo está contando com nós. As almas estão aí fora perecendo, as almas estão morrendo sem Jesus. E Jesus quer contar comigo, Jesus quer contar com você. Nós temos que tirar estas almas das garras de Satanás. Nós temos que ganhar essas almas para o reino de Deus. Mas Cristo conta que nós estaremos pregando um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho de santidade, um evangelho que conduz o céu e não que engana as pessoas, mas sim que tira as pessoas do engano. Temos visto no nosso meio hoje, irmãos, a maioria das igrejas está enganando o povo, com falsa revelação, com falsos sinais, com falsas curas, com falso renovo do Espírito Santo, com falso batismo do Espírito Santo. Isso acontecia também no tempo de Paulo. Isso acontecia também no tempo dos apóstolos. Os irmãos combateram contra estas coisas. Mas eu quero dizer para nós, uma igreja verdadeira do Senhor, ela é conhecida, irmão. Não adianta você bater no peito, eu congrego numa igreja de Deus, eu sou pastor da igreja de Deus, aquela igreja ali que vai subir, não adianta. Deus conhece a igreja verdadeira dele. E é fácil de você conhecer também a igreja verdadeira de Jesus. Uma igreja que guarda a palavra, uma igreja que vive a doutrina, uma igreja que vive em santificação, um povo que ora, um povo que santifica, um povo que vigia, um povo que busca o Senhor, um povo que se aparta do mundo, um povo que se distancia do pecado. Ainda que seja rejeitado pela maioria, ainda que sejam chamados como santarrões, ainda que seja chamado como quadrados, isso não importa. O importante para eles é ir morar no céu, o importante para eles é ser diferente, porque eles sabem que foram chamados para morar com Jesus no céu, e não para ser mais um aqui na terra. No Evangelho de Tito, capítulo 2, diz que Deus veio preparar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Este povo que vai subir com Jesus. Um povo de Deus. Seu, quer dizer, de Deus. Especial porque entre a maioria, entre muitos no mundo, até melhores do que nós, do que eles foram escolhidos para ser do Senhor. Zeloso porque ele zela da palavra de Deus, zela da doutrina do evangelho de Jesus. Ele zela da santificação da igreja, eles evitam escândalos na igreja do Senhor. E de boas obras, que praticam a obra pura do evangelho, que pratica a obra santa do evangelho. Aonde as pessoas veem, fulano é um fiel cristão, esse aí é crente, esse aí é diferente dos outros.
Ó, esse aí é crente, por onde eu conheço que esse fulano passou aí, nunca vi um mau testemunho desse fulano. Nunca vi uma conversa negativa desse fulano. Nunca vi falar que essa pessoa aí fez isso, aquilo outro errado. Sempre deu um testemunho de bom crente. Glória a Deus. É uma boa obra. Ele está mostrando umas boas obras para os que estão lhe vendo. Eu estive trabalhando em um aplicativo aqui em Goiânia, motorista de aplicativo. Por muitas vezes pessoas, eu dirigindo assim, levando a pessoa em tal lugar, eles olhavam para mim e diziam: você é crente, né? Eu sim, graças a Deus. A pessoa olhava e dizia: realmente, eu estou vendo, você é diferente. Outra vez a pessoa olhava: você é crente, né? Sim, graças a Deus sou crente. Sim, estou vendo, você é diferente. Seu traje é diferente. O seu jeito, o seu comportamento, a sua forma de tratar a gente diferente. O crente ele é diferente, irmão. O crente é diferente em todas as formas. Se nós for olhar a Bíblia Sagrada, Pedro, quando estava lá no Sinédrio, onde Jesus estava sendo julgado, ele estava lá para o lado de fora, ele foi esquentar um fogo ali, porque o sol estava muito... o tempo lá estava muito frio, então ele foi esquentar ali o fogo ali. E a Bíblia mostra que chegou uma criada e disse: olha, você é um deles, porque até a sua fala te condena, o seu traje te condena. Você parece um deles. Você parece com ele. Vemos no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 9, que Eliseu foi conhecido por aquela mulher, que ele era um homem de Deus, somente dele andar por ali, passar por ali, a forma dele ser, o traje dele ser, o comportamento dele. O crente é conhecido, o crente verdadeiro é conhecido, irmão. O crente verdadeiro é conhecido. Hoje, se nós for pregar a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor em certas igrejas aí, tem lugar que o pastor puxa o nosso paletó, mas vai devagar, você vai espantar meus membros. Não, irmão, eu não fui chamado para ajuntar a pessoa dentro de igreja, não. Eu fui chamado para ganhar as almas para o reino de céus. Eu fui chamado para ganhar as almas para o reino de Deus. E para isso eu tenho que pregar a verdade. Os que são verdadeiros irão aceitar a verdade, os que não são vai sair, irmãos. Nós não temos que estar seguro no dízimo do irmão, no cargo do irmão. Não, nós não temos que fazer exceção de pessoas, mas nós também não podemos, meus irmãos, passar a mão, bajular o irmão. Não podemos, meus irmãos, aquela pessoa ali ganha um salário melhor, dá um dízimo melhor e do que essa daqui, não, vamos apoiar aquela. Não, nós não podemos fazer esse tipo de divisão. Da forma que um todos são. Se um está errado, tem que ser disciplinado, que seja. Ah, mas ele dá um dízimo alto, está errado, que pune. Ah, mas vai sair, vai entregar em outro lugar. O problema é dele, irmão. Ele sai e Deus coloca dois no lugar dele. Temos que zelar da obra de Deus. O negócio aí dessas igrejas de enganadores é isso aí. Eles não querem perder o fulano de tal na igreja porque paga um dízimo alto. E deixa o evangelho se corromper, deixa a igreja do Senhor se corromper. Paulo enfrentou aqui uma contenda entre ele e Barnabé, mas Paulo não aceitou. Olha bem a decisão de um homem de Deus. Não vamos levar Marcos conosco, porque ele nos abandonou lá atrás. Ele não veio conosco até aqui. Aí houve aquela contenda entre Paulo e Barnabé, mas Paulo fez o quê? Não retrocedeu. Pegou com ele Silas e... Não vou ficar aqui discutindo com você, Silas. Não vou ficar aqui discutindo com você, Barnabé. Não vou ficar aqui trocando conversa com você, porque Satanás vai entrar.
Satanás vai entrar, vai criar brigas entre nós, contendas, e aí o evangelho vai ser barrado. Então faz o seguinte, vem cá, Silas, bora. E foi, irmão. Foi pregar o evangelho. Foi continuar, vai para onde tu quiser, o Barnabé. Mas eu e Silas vamos para cá. E o evangelho prosseguiu. Na obra de Deus há várias divergências. Surgem vários problemas. Surgem várias dificuldades entre a igreja, a irmandade, a diretoria. Aonde tem que se tratar do assunto, tem que ser resolvido certo assunto. Às vezes o assunto não pode parar por aí, tem que ser resolvido. E aí cabe oração e jejum. Cabe pedir a Deus direção. Cabe pedir a Deus para dar uma direção, para entrar no negócio. Tem coisas que temos que deixar para lá, mas tem coisa que nós temos que reagir. Temos que decidir, temos que resolver, irmãos. Paulo então achou melhor seguir com Silas. Barnabé não se deu o braço a torcer, pegou Marcos e foi para o outro lado. Se alguém não está apoiando na obra de Deus, esse alguém não merece estar ativo na obra do Senhor. Se alguém não concorda com o trabalho da obra do Senhor em que está sendo levado, esse alguém tem que sair da obra. Ele não pode continuar na obra porque ele vai continuar sendo espinho, vai impedir a obra do Senhor. Missionário, que o apóstolo Paulo prosseguiu na sua segunda viagem missionária, evangelizando, pregando, anunciando o evangelho aos irmãos. O evangelho não pode parar, irmãos. O evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Existem almas que estão clamando lá fora. Estão pedindo por salvação, estão gritando por socorro. Enquanto muitos crentes estão acomodados na sua casa, no seu lar, assistindo televisão, vendo Netflix, que infelizmente existe crente vendo essas coisas, só que nós da Aliança com Deus não concordamos não, viu? Crente que assiste filmes mundanos não pode ficar em comunhão no ministério da Aliança com Deus. Existe crentes que além de assistir filmes mundanos, esses filmes mundanos aí, além deles assistir esses filmes mundanos aí, fica o dia inteiro, quando não é no filme, lá no Netflix, fica lá diante da televisão assistindo programas mundanos da televisão, novelas e tudo mais. Irmãos, a televisão é uma arma do diabo para te prender nela, para tirar o seu tempo. O computador é outro, o celular é outro. O celular tem tudo dentro dele, tudo que você precisar tem dentro do celular. É criado para quê? Para te segurar, irmãos, para tirar o seu tempo da palavra de Deus, para tirar o seu tempo de orar a Deus, para você não jejuar a Deus, para você não ir na igreja. Enfim, Satanás não é besta. Temos que trabalhar vigiando. Hoje nós temos que trabalhar atento com estas coisas, que foram criadas com certeza lá no inferno por Satanás para tirar o nosso tempo. Vocês conhecem o testemunho de Adão de Campos? Puxa, o testemunho de Adão de Campos. Adão de Campos foi aquele homem que morreu, esteve 3, se não me falha a memória, foi 3 ou 4 dias morto, onde Deus levou ele no inferno, mostrou para ele a realidade do inferno e depois levou no céu e mostrou também o céu. Você vai ver ele dizendo que lá na reunião do inferno, ele viu tratar Satanás dizendo que agora, nos últimos dias, iria levantar uma tecnologia que ia abalar o mundo. Qual é a tecnologia que está abalando o mundo? Do computador e da televisão, irmãos. Ou, digo melhor, do computador e do celular, irmãos. O computador tem tudo, o celular muito mais ainda. E todo mundo tem um celular, até uma criancinha recém-nascida, a mãe pega e dá o celular para a criancinha. Em vez de ensinar o filho o caminho que deve andar, pega o maldito celular e entrega na mão do filho. Ali o filho vai ver
desenho animado e tudo mais. Aí quando chega um certo tamanhozinho, que já aprende a mexer no celular, lá vai o filho por pornografia. É esse o caminho que deve você ensinar ao seu filho, irmão. Filho meu só foi pegar em celular, sabe quando? Quando eles trabalharam e compraram com o seu próprio dinheiro. Eu mesmo não dei não. Contrário, quando eles aprenderam a ler, eu fui lá, comprei uma Bíblia e dei uma Bíblia para cada uma delas. É o que devemos fazer. Ensina o menino o caminho que deve andar. Na obra de Deus há muitas coisas a ser feito. Há muitas lutas que surgem, há muitos impedimentos. Por isso temos que ter na igreja homens de Deus preparados, capacitados para enfrentar essas lutas, essas dificuldades e não deixar o evangelho parar, não deixar a obra ser barrada, mas prosseguir avançando, anunciando, ganhando as almas. O foco nosso aqui é ganhar almas para Jesus, irmãos. Nós temos um tempo, nosso tempo vai findar. A igreja também tem um tempo, chega um dia que ela vai sair da terra. E nós iremos prestar conta de Deus daquilo que fizemos e que deixamos de fazer. Lembra da parábola dos 10 talentos no capítulo 25 de Mateus? Deus vai requerer o meu talento. O que é o talento? É o dom que eu adquiri de Deus, é o dom que eu tive de Deus, aquilo que Deus confiou e entregou para mim fazer. E uma coisa que Deus entregou para todo mundo fazer é anunciar o evangelho. Capítulo 16, verso 15 de Marcos. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, ele falou para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra, ele deixou registrado na Bíblia para todos que lê a Bíblia. A partir do momento que leu aquela Bíblia, já está recebendo aquela ordem. É um talento. Deus vai requerer de cada um. Deus vai requerer. Ai, mas eu não tenho o dom de pregar o evangelho. Você tem o dom de quê? Então você sabe orar. Ora para Deus salvar as almas. Você vai jejuar, jejum para Jesus salvar as almas. Para usar os pregadores, os missionários que estão no mundo inteiro pregando o evangelho aí, passando luta, dificuldade, entrando em países comunistas, muitos até morrendo, enquanto você está dentro da sua casa, deitado no seu sofá de pé para riba, assistindo televisão. Olha que você perde a salvação por isso, irmão. Olha que você perde a salvação por isto. Quando aquele homem que já tinha um talento se apresentou ao Senhor, o que ele disse? Senhor, eu sei que o Senhor é rígido, que o Senhor colhe onde não semeou. Então, eu sei que o Senhor é rígido, eu temi e guardei. O que Deus fez? Homem, o que o Senhor falou para o homem injusto, insensato, infiel. Porque tu não pegaste o talento que eu te dei e deu para aquele que tinha 3, tinha 2, tinha 5, para que ele granjeasse outros para mim. Aparta de mim. Aparta de mim que o seu lugar é nas trevas, não é aqui. Aos outros, aquele que apresentou ali ao seu 4, Deus deu 2 e ele apresentou 4, o Senhor disse, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você entendeu? O que granjeou foi recebido como fiel e entrado para o gozo do Senhor. O que não granjeou, que enterrou, o único que tinha de enterrou, ainda foi rejeitado do reino do Senhor. Assim é você, irmão, você tem o talento, Deus te deu o talento. Anuncia o evangelho, convida as pessoas para a igreja, prega o evangelho, chama as pessoas para a salvação. Se tu não fizer, tu vai ser requerido e você pode perder a sua salvação por isso. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, Jesus diz, busca primeiro o Rei dos céus. Depois, as demais coisas será acrescentado em sua vida. Traduzindo, busca primeiro as coisas de Deus, prega o evangelho, vai em busca das almas, trabalha para Jesus. Entendeu? As outras coisas banais, para depois, irmãos. Preocupa com a sua salvação. A obra de Deus está precisando de obreiro que seja sincero, que queira pregar a verdade. As lutas numa obra verdadeira são muitas. Uma obra verdadeira sempre encontra espinhos,
sempre encontra dificuldades, sempre tem alguém para levantar contra uma obra verdadeira. Mas também uma obra verdadeira, ela é cuidada pelo Senhor. Ela nunca é derrotada, mas sempre ela é vencida. Estava Paulo na sua segunda viagem missionária. A igreja está trabalhando aqui, ganhando as almas para o reino dos céus, pregando o evangelho do Senhor Jesus, preocupada em ganhar as almas para o reino dos céus. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está ouvindo esta mensagem, nesta manhã diretamente aqui do monte, você tem se preocupado com o quê? Você tem preocupado em ganhar almas para o reino dos céus? Você tem preocupado com a sua vida diante de Deus para você morar com o Senhor Jesus no céu? Ou será que você está vivendo como esses crentes testemunhos de Jeová, que não se preocupam em ganhar as almas para o reino dos céus? Porque o testemunho de Jeová diz que o paraíso deles vai ser aqui. Ainda que você saiba que o paraíso, o lugar onde iremos morar não é aqui, é lá, mas você está acomodado com as coisas daqui, então você vai ficar com Jeová, com os testemunhos de Jeová. Busque a Deus, santifica, ora, pregue a tempo e fora de tempo, ganhe as almas para o reino dos céus, porque será recompensado. Mantenha fiel ao Senhor, dando testemunho de bom cristão, sendo uma testemunha fiel do seu Jesus, sendo guerreiro na obra, porque a obra enfrenta muita luta, muita divergência, mas aquele que for fiel ao Senhor, Deus está com ele até o final da obra. Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Grande Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Pai, por esta mensagem nesta manhã. Honra a fé desse meu irmão, dessa minha irmã, que ouviu esta mensagem. Senhor, fala no coração dele, fala no coração dela. Jesus, faz uma obra, meu Pai, no teu ministério. Senhor, envia as almas, salva as almas, e usa esse irmão como instrumento nas tuas mãos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe. Mais uma vez quero dizer para vocês, se você sentir no coração de vocês, ou se você gosta de ajudar a obra do Senhor, nós da Igreja Pentecostal Aliança com Deus estamos precisando da sua ajuda para manter aluguéis da obra, para manter as despesas da obra e fazer o trabalho do Senhor. Na descrição aqui embaixo, irmãos, tem aí o endereço ali, eletrônico, digo assim, do banco, onde você vai depositar o seu dízimo ou a sua oferta especial para ajudar a obra de Deus. Ajude a obra do Senhor com o seu dízimo. Eu lhe garanto, no nome de Jesus, eu, pastor Nilson, lhe garanto que o seu dízimo estará sendo usado unicamente para o benefício da obra do Senhor. E se você quiser ter uma prova disso, nos visitando, é só você comparecer na Rua das Águias, quadra 2, lote 3, setor Jardim Floresta, na cidade de Trindade, estado de Goiás. Se você quiser confirmar, se você quiser uma prova, pode comparecer, eu estou lá pronto para poder lhe provar em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você que tem orado por esta obra da Igreja Aliança com Deus. É um ministério novo, irmão, ele foi registrado agora, dia 25/9 desse ano 2023 que passou. Mas a gente está trabalhando com esta obra desde, meus irmãos, já tem 2 anos e 4 meses que a gente está trabalhando com essa obra. Amém? Então, está em fase de desenvolvimento, um período muito difícil, porque as pessoas hoje não querem saber de Jesus, não querem saber do Evangelho, mas se você ajudar esta obra, eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. E eu, pastor Nilson, todos os dias eu oro em favor dos dizimistas que têm dizimado ou ofertado no Ministério da Aliança com Deus, tá bom? Paz do Senhor, vou continuar na oração aqui no monte, e Deus abençoe cada um de vocês. Deus quiser, domingo estaremos com todos vocês aqui no monte novamente. Paz do Senhor, Brasil. Deus abençoe, meus amados irmãos.